O consumidor moderno quer alimento de qualidade, saudável, livre de resíduos químicos ou biológicos e, de preferência, com preço justo. Por isso, a produção de alimentos orgânicos, muito mais do que um desejo, é uma exigência da sociedade moderna. O Rio em Foco está no ar. Há 2 anos foi criada a Lei dos Orgânicos para qualificar os produtores. E quem vai nos dizer o que mudou no setor nesse período de tempo é a Silvia Wachner, do Centro de Inteligência em Orgânicos da Sociedade Nacional de Agricultura, e o produtor rural Dick Thompson. O que é necessário para um produtor ser certificado? O produtor tem 3 campos onde pode ser certificado. Um produtor, uma certificação por auditoria, ou seja, uma terceira parte certificando a propriedade, o manejo, os insumos, conforme a regulação brasileira. Uma certificação participativa, onde são os produtores, neste caso, possivelmente menores, que os certificados por auditoria, certificando outros. E tem um terceiro nível para aqueles que são agricultores familiares e que vão vender nas feiras municipais, diretamente em contato com o consumidor. Esses produtores devem ser cadastrados no Ministério da Agricultura. São 3 opções para o produtor brasileiro. E como é que está esse quadro no Rio de Janeiro? Já há um processo de certificação a caminho, enfim, como é que isso está ocorrendo? No Rio de Janeiro contamos com as 2 certificações, certificação por auditoria, as certificadoras devem ser cadastradas também no Ministério da Agricultura. Temos diversas certificadoras por auditoria que está no estado do Rio de Janeiro. Neste caso, o Sr. Thompson, do Sítio Moinho, é uma das empresas que estão certificadas. Temos a organização participativa no Rio de Janeiro, neste caso a Bio, que também certifica um grupo de produtores. E, lamentavelmente, o cadastro ainda dos agricultores familiares para vender nas feiras municipais, pelo que eu saiba, chama 1, 2 semanas, ainda não tínhamos ninguém cadastrado no Rio de Janeiro. Então, qual a importância da certificação para quem produz? Como as pessoas não necessariamente entendem o que é orgânico, é muito bom saber que você está consumindo um produto orgânico, mas você tem que ter a garantia que é orgânico. Você tem que ter uma certificação de que aquele produto é orgânico. E o que é ser orgânico? Ser orgânico, no fundo, é produzir, cultivar um produto sem a utilização de aditivos químicos ou conservantes ou agrotóxicos ou a não utilização do veneno. Estudos mostram que existe um valor maior nutricional e, além de fazer bem à sua saúde, faz bem à saúde do solo e à saúde do meio ambiente. A senhora falou aqui que o cadastro no Ministério da Agricultura ainda não está ocorrendo. Não seria porque a gente não tem ainda essa produção orgânica em escala no Rio de Janeiro? Temos alguma produção em escala. Existe uma pequena burocracia, é pequena, mas, na verdade, no caso dos produtores familiares, deveria ter um grupo, chame-se extensionistas, uma entidade, uma ONG, quem seja, que preencha esse cadastro para eles, veja se funciona e cadastra no Ministério da Agricultura. E no caso do Centro de Inteligência de Orgânicos da SNA, a gente tem trabalhado, capacitado um grupo de produtores perto de Casimiro de Abreu, Sana, e estamos tratando de cadastrar eles no Ministério da Agricultura. Mas significa também que a Prefeitura tem que ajudar, tem que exigir vontade deles, eles têm que entender por que tem que ser feito. Porque a pergunta deles é, por que tenho que fazer esta burocracia enquanto posso vender meu produto sem ela? Então, não, você tem que fazer a burocracia porque para que teu produto seja orgânico. E ainda não temos ninguém que fiscalize o que se está passando nas feiras. Então, ainda falta todo esse passo de sensibilização e conhecimento. Uns 2 anos atrás, a única feira que tinha no Rio de Janeiro era a Feira da Glória. Hoje, eu não sei exatamente quantas feiras são, mas devem ser umas 15, 20 feiras semanais no Rio de Janeiro. São 12. 12. Então, para poder atender a demanda dessas feiras,
existe esta proliferação de produtores, de pequenas famílias, pequeno produtor, que oferece o produto dele, já que, como a Silvia mencionou, a terceira variedade dada pela legislação brasileira permite com que esses produtores possam vender exclusivamente para as feiras. Eles não têm como vender para outros lugares. Mas e como é que fica nesse caso, por exemplo, os médios produtores ou os grandes produtores? Existem grandes produtores de orgânico? Não. Eu diria que um produtor orgânico maior é um produtor certificado por auditoria. Existem problemas, o Brasil passou por um sistema da determinação da certificação federal orgânica, que começou e foi implementada a partir do dia 1º de janeiro de 2011. Antes eram certificadoras individuais que davam a indicação de uma certificação orgânica. Foi um problema, porque naquela época tinha mais ou menos umas 20, 25 certificadoras, entre as certificadoras por auditoria e as certificadoras participativas. Essas pessoas todas tiveram que ser inspecionadas e autorizadas pelo MAPA para poder continuar dando uma certificação orgânica. Tiveram que se certificar junto à Inmetro. Com esta certificação, cadastramento na Inmetro, MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, analisou todos esses registros, e o que foi surpreendente é que desses 20 e tantas certificadoras, entre participativas e auditoria, só 6 foram aprovados. Hoje já tem mais 2, se eu não me engano. Mas embolou o meio de campo. Mas são certificadoras, só para a gente fechar esse bloco, são certificadoras nacionais. Existem ainda certificadoras internacionais. Que nenhuma foi aprovada para poder fazer com que o produto deles, cultivados no estrangeiro, não consiga chegar aqui com o selo orgânico Cisorg, que é o selo federal brasileiro. No próximo bloco, você vai saber como é feita a produção de alimentos orgânicos. A gente volta já, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos.